Olá galera, tudo bem? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Estado terá programa de incentivos à reciclagem de resíduos. Sancionado pelo Poder Executivo e publicado no Diário Oficial de sexta-feira 23, a Lei 9.376/21, que cria o Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais de Reciclagem, PSAR, a proposta de autoria do deputado Carlos Mink, PSB, tem o objetivo de apoiar financeiramente empreendimentos de catadores de materiais recicláveis com recursos de multas ambientais e a participação de empresas de acordo com a responsabilidade, compartilhando pelo ciclo de vida de seus produtos, conforme determina a Lei Federal de Resíduos Sólidos. O programa prevê a redução de impactos ambientais e economia, de recursos naturais e a criação de postos de trabalho e renda para os catadores, dentre outros. O texto prevê que o programa possa ser financiado com dinheiro de termos de ajustamento de conduta por danos ambientais relacionados à gestão de resíduos, podendo esses recursos serem utilizados como os catadores do local onde ocorreu o dano ambiental. Mink explica que a intenção é incentivar empreendimentos econômicos solidários formando por catadores de matérias recicláveis em cumprimento à Polícia Estadual de Resíduos Sólidos, a lei federal que definiu que todos os temos responsabilidade, mas não definiu exatamente como isso deve acontecer. O objetivo é garantir uma remuneração para os catadores e catadoras pela prestação de um serviço ambiental indispensável à coleta dos recicláveis, possibilitando sua reintrodução na indústria como matéria-prima, dando ao serviço visibilidade e parâmetros de mensuração, e os recursos não são públicos, são oriundos dos próprios poluidores, explicou. O Parlamento Executivo deverá regulamentar a medida. Matérias que possam ser ou do seu interesse. Incêndio atinge vegetação do horto em Juazeiro do Norte. O local é conhecido por receber romeiros que buscam graças nas estátuas de Pedro Cícero. Equipe do Corpo de Bombeiro foram acionadas para controlar um incêndio na vegetação do horto em Juazeiro do Norte na noite deste sábado 24. Em vídeos publicados por moradores em redes sociais foi visto chamas altas próximas áreas de um restaurante com mirante. Bombeiros do 1º Companhia do 5º Batalhão de Juazeiro do Norte atuaram em 2 equipes para apagar o fogo. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o fogo se espalhar de forma rápida junto de muita fumaça. A região atingida pelo fogo é conhecida por receber turistas e romeiros que buscam graças na estátua de Padre Cícero. Incêndios são registrados anualmente na localidade. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o que ocasionou o foco do ocorrido. Jorge Isidil de Souza, 55, responsável por um restaurante próximo ao incêndio, contou que o fogo começou por volta das 17h30. Vimos um foco próximo das antenas, perto do restaurante. 2 pessoas que trabalham comigo tentaram apagar e não conseguiram. Em seguida, acionamos os bombeiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo os moradores da região. As equipes do Corpo de Bombeiro ficaram no local até volta das 22h30. Rio cria Comitê de Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher. O comitê quer combater o racismo e conscientizar a população sobre o papel transformador das mulheres negras na sociedade. A Prefeitura do Rio lançou neste sábado 24 o Comitê Marielle Franco de Proteção e Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. O projeto conta com a participação de 3 instituições, entre elas a Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
casa que Marielle integrava como parlamentar, que foi assassinada em 14 de março de 2018. A finalidade do comitê é combater o racismo e conscientizar a população sobre o papel transformador das mulheres negras na sociedade. De acordo com a Secretaria Especial de Políticos, a promoção da mulher Joyce Trindade e a criação do comitê quer provocar mudanças para o futuro e fazer da cidade uma referência na igualdade de gênero. A participação dos corpos e mentes dessas mulheres cariocas na construção dos políticos públicos na cidade ainda é muito baixa. É reivindicar esses espaços de decisão, dando visibilidade às informações da violência que vitimam essas mulheres, e o nosso objetivo para fazer da cidade do Rio de Janeiro uma referência na igualdade de gênero é liderança feminina em todos os espaços, explicou. A vereadora Mônica Benício, do PSOL, companheira de Marielle Franco na época em que ela foi assassinada, disse que a criação do comitê é carregada de símbolos e resistência. Precisamos garantir que esse comitê é a Secretaria Especial da Mulher possa funcionar de forma íntegra, e para isso precisamos de financiamento. É muito importante que as mulheres sigam na luta, conquistando, resistindo e lutando por Marielle e pelos direitos de todos nós, avaliou. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Rio, Tereza Berger Cidadania, disse que as mulheres representam 54% da população da capital fluminense, 46% delas são negras. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a representação feminina está em torno de 20% dos vereadores. É muito pouco, mas estamos avançando. A mulher tem que ter muito mais espaço e a Câmara Municipal precisa apoiar iniciativas femininas como a criação deste comitê. Marielle Franco representou muito bem tanto a defesa das mulheres como dos direitos humanos, dedicando a sua curta vida às causas que têm que ser defendidas por toda a sociedade, afirmou. O evento ocorreu no Palácio, na cidade sede da Prefeitura do Rio, e faz parte da agenda Mês das Pretas, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americano e Caribenha. Lembrando, neste domingo 25, Agência Brasil. Preciso salvar o governo, diz Bolsonaro após confirmação de Ciro Nogueira na Casa Civil. Ao atirar o fiel amigo de ministro-chefe da Defesa Civil, Bolsonaro choca militares, mas segue em frente com seu plano visando e não deixar o governo desmantelar de vez e diante de todas as turbulências que vem enfrentando. O presidente afirmou na sexta-feira 23 que o cargo de chefe da Casa Civil será ocupado pelo senador Ciro Nogueira, PP do Piauí. Entretanto, ao fazer o tal movimento, Bolsonaro tira seu fiel amigo, general Luiz Eduardo Ramos, do cargo. Para sustentar tamanha mudança, o presidente justificou assim: "Eu preciso salvar o governo". Senador é presidente e Partido Progressista do PP. Nogueira é um dos mais influentes do Centrão, bloco de legendas, que hoje dá sustentação política ao presidente e assumirá a Casa Civil com a missão de melhorar a articulação política do Palácio do Planalto e afastar ainda mais as ameaças de impeachment. No ano passado, o presidente, que não estabeleceram uma dinâmica próxima às legendas do Centrão, acabaram sofrendo o processo de impeachment, como foi o caso de hoje, o senador Fernando Collor de Mello, PROS Alagoas, e Dilma Rousseff, PT. Bolsonaro causou decepção total na ala militar ao tirar o general do cargo, de acordo com o blog de Bela Megali. Ramos disse que está em choque, apesar de ter afirmado que nada mudará entre ele e o presidente. "Eu não sabia, eu estou em choque. Fui atropelado por um trem, mas passou bem", disse o general. Bolsonaro enfrenta uma série de questões que enfraqueceram
o seu polêmico governo CPI da Covid no Senado. Quase 600 mil mortes pela pandemia, acusação de corrupção no Ministério da Saúde, 127 pedidos de abertura de processos de impeachment na Câmara, o alto índice de reprovação popular com a agência Sputnik Brasil. Abastecimento de água em Fortaleza e outras 5 cidades serão interrompidos na quarta 28. Suspensão será necessária para realizar de manutenção na rede de água de Fortaleza, região metropolitana, de acordo com a KGC. A partir das 7 da quarta-feira 28, 6 municípios cearenses, Fortaleza, Maracanaú, Maraguapé, Itaitinga, Eusébio e a parte de Caucaia ficarão temporariamente sem abastecimento de água. A interrupção, de acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, deve durar até às 16 do mesmo dia. O consumo de água no Ceará teve aumento de 6% no primeiro trimestre de 2021 em relação a 2019. A obra pode causar desabastecimento de água em 78 bairros de Fortaleza, Caucaia, veja a lista. A suspensão será necessária para a realização de um serviço de manutenção na estação de tratamento Gavião e otimização de macrosistema de água tratada, segundo o CAGES. Essa otimização ocorrerá por meio do injetamento parcial de uma nova linha adutora com 1.600 milímetros de diâmetro. Veja os bairros afetados: Fortaleza, Arolândia, Aeroporto, Alogadiço, Aldoota, Alto Alegre, Alto de Balança, Álvaro Weiner, Amadeu Furtado, Ancuri, Antônio Bezerra, Aracapé, Altran, Nunes, Barra do Ceará, Barroso, Bela Vista, Benfica, Boa Vista, Bom Futuro, Bom Jardim, Bom Sucesso, Cais do Porto, Cajazeiras e Cambeba, Canidezinho, Carlito, Pamplona, Castelão, centro da cidade, 2.000 cidades dos funcionários, Coaçu, Coco, Couto, Fernandes, Conjunto Ceará, Conjunto Palmeiras, Cristo Redentor, Curió, Damas de Lourdes, Democrito Rocha, Dias Macedo, Dionísio Torros, Dom Lutosa, Edson Queiroz, Elizabeth II, Engen, Luciano Cavalcante, Farias Brito, Fátima Floresta, Genibal, Granja, Lisboa, Granja, Portugal, Guajeru, Guararapés, Henrique Jorge, Itaperi, Atooca, Jacarecanga, Jaguruçu, Jardim América, Jardim Cearense, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, João XXII, Joaquim Tavoara, Jockey Clube, José Bonifácio, José de Acena, Lagoa Redonda, Cidade Verde, Manuel Dias Brancos, Maraponga, Meireles, Macejana, Mondubi, Monte Castelo Montese, Moura Brasil, Curipé Novo, Mandubim, Padre Andrade Pan-Americano, Papicu, Paraguaba, Parque Araxá, Parque dos Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, Parque Santa Rosa, Parque São José, Parque Elândia, Parreão, Palpina, Pedras, Pirambu, Planalto, Ayrton Senna, Planalto Pice, Praia de Iracema, Praia do Futuro 2 e 2, Prefeito José Walter, Presidente Kennedy, Presidente Vargas, Quintino, Cunha, Residencial dos Escritores, Residencial Luiz Gonzaga, Rodolfo Teofilho, Sambiguaba, Sanlinas, Santa Maria, São Bento, São Gerardo, São João do Taiuapé, Sampiranga,
Serrinha, Sítio São José, Vicente Pison, Vila Betânia, Vila Euler, Vila Pérez, Vila Manuel, Satiro, Vajota, Vila União, Vila Velha. Calcaia, Araturi, Arianópolis, Barra Nova, Bom Jesus, Campo Grande 1, 2, Camurupim, Carrapicho, centro de Calcaia, Conjunto Eldorado, Conjunto Metropolitano, Conjunto Nova, Metrópole Caricaca, Esplanada do Araturi, Guajiru, Grilo, Icarai, Iparana, Itambé, Itapoã, Jandaiguaba, Jardim Icarai, Marechal Rondon, Metrópole 5, Novo Pabizu, Pacheco, Padre Júlio Maria, Padre Romualdo, Parque Albano, Parque das Nações, Parque Guadalajara, Parque Leblon, Parque Patira, Parque Soledade, Planalto, Calcaia, São Miguel, Sobradinho, Tabapuá, Vicente Arruda, o Mestre Antônio, Eusébio Amador, Autodromo, Baixa Grande, Centro-Cidade, Alfa, Coaçu, Coite, Encantado, Guaribas, Jabuti, Eusébio, Jacunda, Leoginha, Mangabeira, Novo Portugal, Olho de Água, Parnamirim, Parque Avaí, Pires Façanha, Precabura, Santo Antônio, Tamatanduba, Timbu, Uracunema, Vareda Tropical, Itaitinga, Alto do Bode, Barrocão, Caracanga, Dom Pedro, Gareral, Jabuti, Itaitinga, Luísa, Távora, Salgado, Taveira, Pedras, Maracanaú, Aracacuzinho, Alto Alegre, Alto da Mangueira, Bandeira Boa Vista, Centro de Maracanaú, Cidade Nova, Colônia Antônio Justa, Coqueiral, DI 2000, Jaçanaú, Jardim Jatoba, Jardim da Serra, Jari, Janipapeiro, Jareissati 1, 2, Luzarde, Viana, Macunã, Novo, Maracanau, Novo Oriente, Nova Vida, Olho de Água, Pajuçara, Pirantinga, Residência Maracanaú 1 e 2, Cogado, Siqueira 2 e Tijuca, Pacatuba, Bom Futuro, Gereissati 3, Macacos, Morada, Buques, Morada de Boa Vizinhança 1, 2, Morada dos Patelas, Planalto, Benjamin, Orgulho do Ceará e Vila das Flores. A CAGES reforça que com a paralisação alguns locais poderão sentir apenas baixa pressão na rede. A água deve chegar mais rapidamente às regiões centrais e só depois chegará até as áreas mais elevadas. O equilíbrio completo do sistema ocorrerá em até 48 horas após a execução das obras e manutenção. Ceará tem o menor número de inscritos para provas do Enem desde 2011. Especialista em educação destaca que a pandemia e o desemprego e outros fatores explicam a queda nas inscrições. O número de inscritos no Ceará para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é o menor nos últimos 10 anos, conforme levantamento feito pelo Sistema Verdes Mares, com base nos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional Âncio Teixeira, do INEP. Desde 2011, este ano de 2021 tem a menor quantidade de inscritos. Ao todo, 243.414 pessoas do estado devem se submeter às provas nos próximos dias 21 e 28 de novembro.
O número já é 25% menor do que os quase 325 mil inscritos no ano passado. Para o professor universitário especialista em educação, Anias Arraias Neto, a pandemia de Covid-19 explica parte do desinteresse, mas a situação socioeconômica do Brasil, com índices elevados de desemprego abaixo nos investimentos no setor da educação, também ajuda a explicar o cenário. Os números refletem dois elementos. O primeiro, uma desesperança geral ao país. A educação está vinculada à vida das pessoas. Antes havia uma expectativa de que as formações levariam a uma melhoria de vida e um bom emprego. Vêm os cortes de verbas que sinalizam a destruição na educação, avalia. A pandemia acrescenta a isso um problema que está sendo vivenciado no mundo todo, que é uma quebra no espírito de resiliência das pessoas à frente à realidade, continua Enéas Raias Neto. Balanço das inscrições nos últimos anos. 2021, 243.414. 2020, 325.706. 2019, 294.992. 2018, 3.228.591. 2017, 341.393. 2016, 537.626. 2015, 486.678. 2014, 596.568. 2013, 518.017. 2012, 369.065. 2011, 300.129. Ao observar os números, o professor acrescenta que de 2011 a 2014 há um aumento exponencial na participação de juventude no Enem. Havia uma expectativa de que a participação na universidade, a oportunidade dos estudos superiores, abria perspectiva para as pessoas. Vivamos um quadro de pleno emprego. De lá para cá já reduz. Aí a queda se acentua de 2020 para 2021 com a pandemia. Relatos. O técnico de enfermagem Marley Almeida optou por não se inscrever para o Enem neste ano porque acredita não estar preparado. Marley conta que antes vinha estudando com o objetivo de conseguir ingressar no curso de gestão hospitalar e continua uma formação na área da saúde, mas precisou parar os estudos em decorrência do trabalho. Veio a segunda onda da pandemia e fiquei esgotado, tomou todo o meu tempo. Não consegui estudar, não consegui acompanhar a aula online. Agora vou focar para o próximo ano para melhorar o meu conhecimento. Eu moro em uma comunidade e vejo que muita gente tem dificuldade em acompanhar as aulas virtuais por não ter acesso aos aparelhos e tecnologia necessário, relata Marley. A pandemia, com todo o processo interno que ele traz às pessoas, o medo é desesperança, o deixar de conviver, deixar de fazer as atividades normais leva a uma queda da condição que a pessoa tem de buscar elementos de forças e necessário tentar para a saúde mental dos estudantes. O estudante Paulo Victor Belchor, de 22 anos, conhece a realidade dos cuidados com a saúde mental diante ao período. Ele conta que há alguns anos se submete ao Enem e está inscrito nesta edição. Paulo tem uma rotina de estudo em um modelo híbrido, mas espera um tempo para lazer. O ano passado foi um ano de adaptação, mas que trouxe muito aprendizado. Agora eu me sinto mais confortável com as aulas online. Vem sendo uma preparação intensa e que requer uma dedicação ainda maior. Conta. O estudo diz que tem uma boa expectativa para o Enem 2021. Acredito que estou preparado, vou tentar engenharia mecânica. Sempre penso em como posso melhorar cada vez mais. Eu optei pelo modelo da prova impressa, mesmo sei que a saúde mental neste momento é um luxo, então busco equilibrar um momento de lazer, estudo, ter atividades físicas. Órgãos do sistema de justiça no Ceará avançam na retomada gradual de atividades
presenciais. A retomada do judiciário foi iniciada em julho, mas deve avançar em agosto com a reabertura de algumas sedes para atendimento da população. A flexibilização das medidas de isolamento no Ceará permite a retomada do funcionamento de diversos setores no estado, como a volta às atividades presenciais interrompida em fevereiro deste ano diante do quadro da pandemia de Covid-19. O órgão do sistema de justiça retornam agora de maneira gradual o atendimento nas sedes e comarcadas do município cearense. Desde o início de julho, algumas atividades tiveram retorno autorizado. Em agosto, a previsão de instituição com Defensoria Pública do Estado, Ministério Público do Ceará, MPCE, e o Tribunal de Justiça Ceará, TJCE, é de que seja possível ampliar o funcionamento das unidades físicas. Aliado a isto, o atendimento digital deve continuar sendo realizado necessário durante o período de medidas de isolamento rígidas, com forma de não paralisar o funcionamento dos órgãos. Ele seguirá fazendo parte da rotina dos órgãos. A população aprendeu a fazer a busca pelo ministro público pelos canais digitais. É um ganho que não queremos perder. Então, vamos manter os canais virtuais abertos, reforçar o secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, Hugo Mendonça. Contudo, a decisão pela abertura gradual da forma que vem sendo feita não tem sido consenso. A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, OAB Ceará, enviou ao Poder Judiciário nos últimos dias o ofício pedindo retorno imediato do atendimento presencial em todas as unidades judiciárias do Estado. Solicitação semelhante já foi negada pelo TJ Ceará em julho. Atividades autorizadas. O Tribunal de Justiça do Ceará autorizou desde o início de julho a retomada de atividades na comarca de Fortaleza. Dentre elas, a condução coercitiva de testemunhas que não comparecem sem justificativa a depoimentos, vistas domiciliares realizados pelos núcleos da família e da infância, os depoimentos especiais de crianças e adolescentes, além da realização de sessão do Tribunal do Júri para caso de réus presos. Todas essas atividades devem ser expandidas para as comarcas nas cidades maiores do Ceará. A partir do dia 2 de agosto, paulatinamente, as demais cidades receberam o retorno dessas atividades, além de outras que estão sendo debatidas, detalha a juiz auxiliar da presidência do TJCE, Ricardo Alexandre Costa. Apesar do plano em andamento, ainda não há previsão para o retorno do entendimento presencial no Fórum Clóvis Bevilacqua e nas comarcas do estado, o que motiva a cobrança da OAB Ceará. O Tribunal de Justiça do Ceará não tem conseguido atender os advogados e advogadas nesse formato virtual. Isso tem possibilitado o pleno exercício da advocacia e, consequentemente, trazendo danos aos jurisdicionados, alega o presidente da Ordem no Ceará, Arinaldo Dantas. Ricardo Alexandre Costa afirma que a solicitação será analisada, mas rebate o argumento quando o atendimento virtual realizado pelo tribunal. Nós precisamos de dados para tornar a decisão, mas parece ofício da OAB. Não fornece nenhum tipo de dados, diz, por exemplo, que o balcão virtual não está funcionando, mas não traz dados, e nós temos dados para mostrar ao contrário, de que está funcionando e cada vez melhor, ressalta. Segundo os dados do Judiciário, o TJCE fechou o primeiro semestre de 2021 com o melhor indício de produtividade dos últimos 5 anos. Além disso, houve uma diminuição na taxa de congestionamento no tribunal, o que representa um aumento de celeridade do trâmite. A justiça está funcionando numa velocidade até melhor do que antes da pandemia, afirma o magistrado.
Presidente da Associação Cearense de Magistrado, ACM, o juiz Daniel Carneiro, defende a cautela no retorno das atividades. Nós ainda não temos 50% da população imunizada. Então, ainda é muito precoce para ter um retorno integral, já que se vem retornando gradualmente, mas é preciso ter cuidado, pondera. Ele reconhece que algumas atividades, como o tribunal do júri e o depoimento de adolescentes que necessitam da presença física, mas que o teletrabalho está funcionando bem, não vemos motivos para uma volta de maneira assodada, completa. Nova portaria do Tribunal de Justiça deve ser publicada no início de agosto, com a possibilidade de liberação de retorno de outras atividades. Diálogo entre órgãos. Subdefensora-Geral do Ceará, Samia Farias, afirma que existe expectativa para quais devem ser as próximas atividades liberadas pelo tribunal. A Defensoria, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça estão sempre dialogando nos termos que ter muita responsabilidade com nossos jurisdicionados, ressalta. Ela explica que os defensores públicos já participaram durante o mês de julho da retomada de depoimentos de crianças e adolescentes, além de tribunais de júri. Além disso, a Defensoria Pública voltou a dar seguimento na última segunda-feira, 19, ao plano de retomada gradual das atividades do órgão. O atendimento está sendo realizado por meio de agendamento nas sedes de defensoria que não se localizam dentro de fórum ou de outros órgãos jurisdicionais em Fortaleza. Alguns núcleos foram recolocados para que fosse possível o atendimento. À frente do grupo de trabalho responsável pelas decisões quanto às medidas para a retomada das atividades, Samia destaca que a abertura gradual deve ser avaliada a cada 2 semanas. Nós vamos monitorar a cada 14 dias, fazer uma reavaliação por meio das taxas de vacinação e dos números de casos, para saber se expande ou se recua. Samia Farias, Subdefensoria-Geral do Ceará. Os atendimentos continuam sendo ofertados também pelos canais digitais da Defensoria, ferramentas adotadas durante os períodos de medidas sanitárias mais restritivas e que contribuíram para a continuidade de serviços. A Subdefensoria garante que, apesar da dificuldade inicial, houve inclusive aumento na produtividade. Foram 42,3% das atuações a mais no primeiro semestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado. A importância do presencial, apesar de receber os benefícios trazidos pelo contato virtual com os assistidos, Samia Farias destaca a importância de atendimento presencial para uma parcela da população sem acesso aos canais digitais. Nós tivemos que nos reinventar para atender o nosso público, que um público muito vulnerável. No mês passado, realizamos a abertura apenas para vulneráveis digitais que não tinham acesso à defensoria nem pela internet, nem pelo telefone, destaca. Por conta disso, além dos agendamentos, a Defensoria também tem atendido casos de urgência e pessoas sem acesso à internet. O prejuízo causado pela pandemia foi o atendimento daqueles que são mais vulneráveis e que são excluídos digitalmente. Essas pessoas tiveram mais dificuldades de acesso, concorda o promotor de justiça Hugo Mendonça. Foi grande desafio enfrentado por todos os órgãos públicos que tiveram que colocar os funcionários no teletrabalho. Atuação do Ministério Público. Por conta disso, mesmo antes de retomada, o Ministério Público buscou manter a sede aberta para o atendimento de casos excepcionais, como equipes de plantão para atender que não conseguisse acesso pelos canais digitais, cita Mendonça. A retomada do trabalho presencial do órgão iniciou em julho, após ser novamente suspenso em março deste ano. As atividades da Procuradoria-Geral da Justiça e das unidades administrativas passaram a ser realizadas por meio de agendamento. Em agosto, o plano prevê o retorno das promotorias de justiça nos municípios cearenses de maneira escalonada, com um intervalo de 2 semanas
entre as cidades que retomam o presencial, e a previsão é de que até o final de agosto todas as promotorias tenham voltado aos prédios. Adotamos uma regra de retomada vinculada à vacinação, então todos os que estão voltando ao trabalho presencial atendem à regra de serem vacinados com a primeira dose, com a dose única, mais de 21 dias, explica Mendonça. Além disso, para grupos de risco da Covid-19 é necessário ter tomado a segunda dose mais de 21 dias. O promotor acrescenta ainda que, mesmo apenas por atendimento digital, a atuação do MPCE teve continuidade, em alguns casos melhorou, mas o ministro público sempre teve a consciência reforçada pela pandemia que precisamos estar com as portas abertas e próximo da sociedade para cumprirmos a nossa missão institucional de garantir os direitos dos cidadãos. Sísifo é o país anacrônico. Sísifo, filho do rei Éolo, era considerado na Grécia Antiga um dos mais astutos dos mortais, mestre da malícia e da felicidade. Entrou para a tradição como uma das criaturas que mais desafiaram os deuses. Tantos faz que acabou despertando a ira do grande Zeus, que enviou o deus da morte, Thanato, para levá-lo ao mundo subterrâneo. Esperto, enganou o enviado de Zeus, elogiou sua beleza e pediu-lhe para deixá-lo enfeitar seu pescoço com um colar, mas não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionado e conseguiu driblar seu destino. Em várias oportunidades enganou os deuses. Morreu de velhice, mas Zeus não esqueceu as desfeitas e enviou Hermes para conduzi-lo a sua alma a Hades, no Tártaro. Sísifo foi considerado um grande rebelde e teve um castigo juntamente com Prometeu, os outros titãs da época. Enquanto Prometeu foi amarrado pela eternidade em uma pedra, e todos os dias uma águia lhe devorava o fígado, o castigo de Sísifo foi ter de carregar uma grande pedra de mármore, colina acima, mas sempre que chegava ao topo, ele descia pela encosta do outro lado e o trabalho recomeçava. O mito dos trabalhos de Sísifo passou a ser associado no mundo moderno às tarefas que nunca terminam, que exige vigilância permanente até o plano real. Estabiliza a economia brasileira em 1º de julho de 1994, no governo Itamar Franco. O combate à inflação na convivência com a correção monetária plena e indexação geral que levou à hiperinflação, que era considerado um trabalho de Sísifo em tempos de pandemia da Covid-19. Pode-se dizer que se pelo menos 70% dos cidadãos de cada país, estado ou aldeia não se vacinarem com 2 doses ou dose única da Janssen, o sacrifício de quem se vacinou, usa máscara e mantém o hábito de higienização das mãos, estaria sendo um trabalho de Sísifo, ficará um pouco resguardado, sobretudo na consciência de que a vida em sociedade exige respeito ao outro, ao próximo, mas não haverá segurança para a humanidade a curto e médio prazo sem vacina eficaz contra o vírus mutante ser aplicada em mais de 70%. A construção e a defesa da democracia são também trabalhos de Sísifo, mas longe de serem castigos, a defesa da democracia e da estabilidade da moeda garante patamares mínimos para o bem-estar de toda a sociedade. São pressupostos indispensáveis para a redução das desigualdades.
A promoção social é a melhoria dos indicadores de qualidade de vida, dos quais fazem parte a proteção ao lar e à casa comum, ou seja, ao meio ambiente do planeta Terra, quando a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, neste contexto de construção diária dos fundamentos da democracia, que precisa avançar e não sofrer recuos nada mais anacrônicos do que as recentes nota conjunta do ministro da Defesa, General Walter Braga Neto, em 7 de julho, em nota subscrita também pelos comandantes da Marinha, do Exército e Aeronáutica, Braga Neto causou sobressalto no país ao reagir pelo menos um tom acima à crítica que o presidente da CPI da Covid, no senador Omaíses, PSD Amazonas, fizeram a existência de uma banda podre nas Forças Armadas diante do envolvimento de vários coronéis e tenentes-coronéis, requisitando pelo ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, para trabalhar no Ministério em casos suspeitos de superfaturamento na compra da vacina. O ministro da Defesa e os comandantes militares enxergaram nas críticas pontual uma afronta inadmissível à honorabilidade das Forças Armadas, ora inquéritos de desvios nas 3 armas, mesmo em plena ditadura militar, mostram que em todas as corporações pode graçar a atenção pela corrupção e o enriquecimento ilícito. Depois de muito burburinho, a temperatura acalmou e o próprio presidente Jair Bolsonaro moderou o tom, pois a quinta-feira, 22 de julho, coube novamente o ministro da Defesa ler de viva voz nota de repúdio de 11 linhas, desmentindo informações do jornal O Estado de São Paulo de que o general Braga Neto teria enviado por um interlocutor no dia 8 de julho, o dia seguinte, a primeira nota oficial da defesa, mensagem advertindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, de que se o voto impresso poderia não haver eleições em 2022, após se comunicar dia 22 diretamente com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barro, de que não fizera ameaça negada também pelo presidente da Câmara após a consulta do próprio Barroso. O ministro da Defesa leu uma nova nota oficial em ato diante do presidente Bolsonaro. O general Walter Braga Neto pode ter tido a intenção de desfazer um mal entendido que poderia reacender uma crise que parecia superada pelos fatos depois que os presidentes da Câmara e do Senado reagiram à nota de 7 de julho, seguida da pressão que tenta desmentir, e o próprio presidente recuou da oposição, tanto que repisou a final de seu curto comunicado a crítica e a reportagem por criar uma instabilidade entre os poderes da República, mas errou ao se arvorar de porta-voz de um dos 3 poderes da República, o Legislativo, e representado pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, o Judiciário pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o Executivo pelo presidente da República. Caberia ao presidente Jair Bolsonaro falar pelo Poder Executivo, disse nos 3 parágrafos seguintes o ministro da Defesa, Braga Neto. O ministro da Defesa reiterar que as Forças Armadas sempre atuaram dentro dos limites previstos na Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja a maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo.
em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso e legítimo, defendida pelo governo federal, está sendo analisado pelo parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. O ministro da Defesa adentrou em seara na qual não cabia sua manifestação, também general e companheiro da rede de vôlei de Braga Neto, no posto 6, na praia de Copacabana. Tão longo chegou ao Palácio do Planalto na tarde de quinta-feira, 22, após regressar de inusitada viagem a Angola, para interceder pelos 99 bispos brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus, que perderam o poder e o controle da arrecadação das doações dos fiéis. A seita comandada por Edir Macedo e foram banidos por Luanda, onde a filial angolana da Rede Record também está ameaçado ao ser tomado pelo governo do presidente João Lourenço. O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu de modo mais natural ao ser indagado se as eleições de 2022 estavam em risco. Respondeu o vice-eleito na chapa de Jair Bolsonaro ser lógico que haverá eleições em 2022, mesmo que não seja aprovada a proposta do voto impresso. Defendida pelo presidente Bolsonaro, segundo o vice, o Brasil não é uma república de bananas. Bravo, a manobra errada de Braga deve fazer o Congresso sepultar o voto impresso. Na volta do recesso, em 2 de agosto, o assunto só não foi encerrado há uma semana, porque o governo, percebendo que ia perder, retirou o tema da pauta e Braga Neto errou o duplo twister carpado, mas não publicando o tratamento preferencial do governo Bolsonaro aos pastores da IURD, que atuam como grandes cabos eleitorais do Republicanos. O partido de Edir Macedo vinha reteando na base do governo e agora pode, em troca, cerrar fileiras pelos presidentes da CPI da Covid no Senado e no eventual andamento de impeachment na Câmara. Estudantes brasileiros passam dificuldades para manter o bolsa no exterior sem ter o mesmo amparo do Itamaraty, sem precisar de viagens custosas. Tenho impressão um pouco tosca do general Walter Braga Neto assistir Palestina dele em janeiro de 1918 na Associação Comercial do Rio de Janeiro, quando era interventor federal na segurança do estado do Rio de Janeiro, no governo de Luiz Fernando Pezão, cuja prisão ocorreu em 18 de novembro daquele ano. Antes de falar disso, é preciso consultar o almanaque do Exército e a formação de cada um dos generais. É importante que estão trocando de oposição no governo para o presidente Bolsonaro se blindar contra um processo de impeachment e garantir a proteção e, quem sabe, a candidatura à reeleição pelo PP, depois de convidar o presidente do partido e o senador Ciro Nogueira, PP Piauí, que já manteve na Codevasf, e no fundo para comandar a Casa Civil na vaga do general Luiz Eduardo Ramos, substituído de Braga Neto em 29 de março, quando o militar trocou a Casa Civil pelo ministro da Defesa. Na carreira militar, conta muito patente é a idade pelo critério básico de promoção por antiguidade até o posto máximo de general do Exército e o ano de formação na Academia Militar das Agulhas Negras. Amém. Fundamental para demonstrar que deve bater continência primeiro mais antigo entre os militares que cercam o presidente Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno, formado na arma de cavalaria em 1969, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Depois dele, o de carreira mais longa é o vice Hamilton Mourão, formado na AMAN em 1975, na arma de artilharia. O presidente Jair Bolsonaro se graduou na artilharia em 1977, na AMAN, na mesma turma do general Edson Pujol,
que comandava o exército até março. Walter Braga Neto se graduado na cavalaria em 1977 e o general Luiz Eduardo Ramos, formado na turma de infantaria em 1979. Vale dizer que a cavalaria atual não usava cavalos como gostava o ex-presidente João Figueiredo, mas tanques e outros veículos modernos do deslocamento e ataque mais jovem dos generais do Exército e o atual comandante das forças Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, formando na ANAM em infantaria em 1980, segundo o manual de que antiguidade é oposto, bate a continência aos demais generais do governo. Esse critério gerou a acomodação nas três armas após a demissão em março do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que se recusará a endossar o discurso duros e muitas vezes fora de tom, como faz Braga Neto. Vale contar o que ele disse para uma plateia extasiada de empresários e relatei abismado no site do Jornal do Brasil Online em janeiro de 2018, demonstrando desconhecer o trabalho de imprensa. Braga Neto quis destacar a disciplina castrense que impôs na primeira entrevista como interventor militar. Marquei a entrevista, na verdade, um pronunciamento unilateral, como fazer os militares saudosos dos tempos sem democracia, em que as ordens do dia tinham importância nas páginas dos jornais. Para as 10 horas, no horário marcado, mandei fechar as portas. Vários jornalistas de emissoras de TV ficaram do lado de fora. Não cedi. Comemorou para Cláudio de alguns presentes. Se tivesse um pouco mais de treinamento e assessoria, como lidar com a imprensa que atua como mediador entre os governos e a sociedade, para qual exerceu o papel de intérprete quando fez as perguntas que irritam o presidente Bolsonaro e reage como uma cala e boca, que afeta os seus índices de popularidade, apesar do risco dos apoiadores no cercadinho do Planalto ou da Alvorada. Braga Neto teria pensado duas vezes, na verdade. Nenhuma emissora de TV transmitiria ou colocaria no ar a íntegra de sua palestra ou discurso. Por isso, geralmente, as câmeras e iluminadores se entram no final para uma tomada de imagens e a gravação de voz, as sonoras das matérias de rádio, TV e internet. Do contrário, o calor seria insuportável para todos se as lâmpadas fossem ligadas numa sala fechada, ainda que com ar condicionado simples assim. Comecei no GB em agosto de 1972 e lembro que até fins de 1976, quando Walter Fontoura assumiu, substituiu Alberto Dines como editor-chefe e trouxe Hélio Gaspari para comandar a editoria política e a cobertura da distensão lenta, gradual e segura do governo do general Ernesto Geisel. Existia a editoria apelidado de Madame político e demais assuntos militares e eclesiásticos. Sim, no duro governo Médici, ordens do dia a sermões de bispo ou cardeais da Igreja Católica continuam recados políticos que precisavam ser submetidos e exegese a ninguém melhor para fazer a interpretação dos fatos e humores políticos do que a grande colunista Carlos Castelo Branco, titular da coluna Coisa da Política da página 2 do velho GB, batizado ainda em vida de coluna do Castelo. Gaspari explorou com maestria a liberdade que Geisel promoveu no país. Em 1974, as eleições para o senador, Câmara e Assembleia Legislativa tiveram um horário eleitoral livre e a oposição MDB, pontificada em São Paulo por Orestes Quercias e no Rio de Janeiro por Saturnino Braga, eleitos para o senador, deu uma tremenda goleada no partido do governo e Arena, que depois trocou o nome para PSDS, e o noticiário político
no GB se estendeu até a página 6 e no informe GB que Gaspari editava com colaboradores como Marcos de Sá Correia. Houve retrocesso, sim, com o pacote de abril de 1977, mas sempre avançado até a anistia, redemocratização do país. O general Braga Neto parece querer impedir um trabalho de Sísifo para o noticiário e debater o político nacional, retrocederam aos tristes tempos que Bedame, enquanto os mortos pela Covid rumam a 550 mil diante da confissão em sua live no mesmo dia 22, à noite de que sempre foi o Centrão e do PP, e depois de menção do presidente Jair Bolsonaro de que a propina se negociava pelado na piscina, onde seria impossível alguém gravar a conversa por celular. Veja um cenário imaginário as próximas reuniões de negociações políticas de temas importantes do governo, sendo feitas na piscina do Palácio da Alvorada ou no ambiente intramuros da piscina da mansão, comprada por 5,7 milhões pelo filho do senador Flávio Bolsonaro, republicano, Rio de Janeiro. O general Heleno poderia acompanhar se envolveu passando o tempo fazendo karaokê do rap de Bezerra da Silva. Se gritar pelo ladrão, não fica em o meu irmão. Quem trocou por Centrão na campanha de 2018, depois que o PP, aliado do PT nos governos Lula-Dilma, quando teve o réu confesso na Lava Jato, o ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, como uma ponta de lança de propina, passa a dar as cartas com Bolsonaro, estaria completo a confissão de estelionato eleitoral, quadro perfeito dos nós contra eles em 2022, com Coringa do PP trocando de mãos.